Olá, eu quero deixar uma palavra ao teu coração e a mensagem se encontra no livro de Gênesis, capítulo 23, 22, melhor dizendo. Tem três coisas que Deus espera de nós e uma quarta, ela é vital para que Deus possa operar sinais, prodígios, maravilhas em nossa vida. No livro de Gênesis, capítulo 22, o texto diz assim: E aconteceu que depois daquelas coisas, Deus provou a Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. O Senhor chama a Abraão. E Abraão diz: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Toma o teu filho, o seu único filho, Isaque, e a quem você ama, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em sacrifício. O Senhor aqui, ele está provando a fé de Abraão. E diz o texto que depois daquelas coisas, o Senhor chama Abraão, e Abraão ouve o Senhor. Então, Abraão diz: Eis-me aqui. O Senhor fala: Toma o teu filho Isaque, o seu único filho, a quem você ama, e vai à terra que eu vou te mostrar. A terra onde eu te mostrar. E Abraão, então, ele sai para as terras de Moriá. Ele levanta logo de madrugada, ele toma Isaque, o seu moço, toma também mais dois rapazes consigo e vai numa caminhada de 3 dias. Caminhada de 3 dias até que ele vê o monte pelo qual o Senhor falou, mostrou para ele. Então ele chegando ali, ele diz para os seus moços, né, que estavam com ele: Fica aqui, que nós iremos e subiremos e adoraremos o nosso Deus e voltaremos. Aqui nós vemos 3 pontos que é importante, muito importante na nossa vida, que nós precisamos fazer, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. E o quarto ponto aqui é fundamental. Primeira coisa, ele disse assim, olha, ele disse no texto: aconteceu que depois daqueles dias o Senhor prova a Abraão e disse o Senhor a Abraão, ele diz: Eis-me aqui. A primeira coisa importante que nós precisamos fazer, que tem que acontecer na nossa vida, é ouvir a voz de Deus. Esse é o primeiro ponto, ele é fundamental. Se você não ouvir a voz de Deus, então nada vai acontecer, nada vai mudar. Primeiro ponto é ouvir a voz de Deus. E como é que nós ouvimos a voz do Senhor? Através da palavra. Quando você medita na palavra, quando Deus fala com você através da palavra, e você então dá ouvido à voz de Deus, que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a voz de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Esse é o primeiro ponto. Se você não ouvir a voz de Deus, nada vai acontecer. O primeiro ponto aqui é ouvir a voz de Deus. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. O segundo ponto, não menos importante, é obedecer. Obedecer a voz de Deus, ou seja, obedecer a palavra do Senhor. Abraão, ele obedece a palavra de Deus. Ele obedece e logo pela madrugada do dia seguinte ele toma Isaque e toma também os seus servos com ele e vai numa caminhada de 3 dias até que ele chega na terra de Moriá, até que ele avista o monte pelo qual o Senhor tinha mostrado para ele. O Senhor mostrou para ele. Então ali ele obedece a voz de Deus. Obedecer é fundamental para que nós possamos viver o sobrenatural, milagre. É obedecer a voz de Deus. É confiar, você ter certeza que Deus tem o domínio, o controle de todas as coisas. E aqui Abraão, ele ouve a voz de Deus e agora ele obedece a voz de Deus. Enquanto você não obedecer à voz de Deus, também nada vai acontecer. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Obedecer à voz de Deus. O terceiro ponto que chama muita atenção é a fé de Abraão. Ele então, quando ele chega ali, quando ele avista as terras de Moriá, quando ele avista os montes, então ele diz para os seus moços: ficai aqui, porque eu irei com o rapaz, com o menino, com Isaque, né? Até lá. E adoraremos o Senhor e voltaremos para vocês. Ou seja, aqui a fé de Abraão.
ele profetiza, ele profetizou que ele voltaria com Abraão. Mas como assim ele profetizou que voltaria com Abraão, com Isaac, melhor dizendo? Se ele estava levando Isaac por sacrifício, como que ele ia poder voltar com Isaac? Se ele está indo levar Isaac por sacrifício, isso aqui chama fé. Isso é fé, é você crer que Deus pode fazer além do que nós possamos imaginar, perdão. É você crer que Deus pode fazer além da nossa imaginação. Quando você crê que Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos, isto é fé. Abraão, ele usou a fé. Ele coloca em prática a fé. Ele profetiza, ele declara que ele volta com Isaac. E é dessa maneira que nós precisamos viver. É pela fé. Nós fomos chamados para viver pela fé. Andar pela fé. A fé na palavra de Deus. Nós precisamos praticar a fé. Abraão, ele pratica a fé. Ele profetiza palavra de vitória. Tem pessoas que vivem profetizando miséria, destruição, palavras de derrota. Eu não consigo, não vai dar certo, dá certo para o outro, para mim não dá. Tem pessoas que vivem profetizando miséria. Não tem jeito para a minha vida, não tem jeito para esse menino, não tem jeito para o meu esposo, para a esposa. Abra a boca para profetizar a palavra de destruição, enquanto ela deveria profetizar a palavra de vitória. Abraão, ele abre a boca e profetiza: fica aqui, que eu irei com o menino até lá. Adoraremos o Senhor e voltaremos. Ele profetizou que ele voltaria com Isaac. Esse é o terceiro ponto importante, é a nossa fé. A palavra de Deus é essa. Você precisa viver pela fé, você tem que crer. E a fé é a certeza, daquilo que você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. E o não menos importante é o sacrifício. Deus pediu para Abraão o sacrifício. Só que Deus não pediu qualquer coisa para Abraão. Deus não pediu ouro, não pediu prata, não pediu bronze, não. Deus não pediu dinheiro, Deus pediu aquele que custava para Abraão. Deus pediu o seu Isaac, que era algo que ia te custar muito caro. Foi o que Deus pediu para Abraão, o sacrifício. Porque Deus quer ver o nosso sacrifício. Não que ele precisa do nosso sacrifício, ele quer ver o nosso sacrifício. Porque através do nosso sacrifício é onde Deus vai operar. Toda colheita precisa de uma semente. Se não semear a semente, não tem a colheita. Então Deus quer ver o nosso sacrifício, porque o nosso sacrifício ele fala por nós. O nosso sacrifício ele fala por nós, sem palavras. O nosso sacrifício, o sacrifício de Jesus, ele fala mais alto. Jesus, Deus sacrificou o próprio seu filho Jesus, dando a própria vida, dando o seu filho por nos amar. Então o sacrifício ele fala por nós. Então Deus pede para Abraão agora o seu sacrifício. Só que ele pediu algo que custou para Abraão. Abraão, ele não negou. Abraão, ele não temeu. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, ele usou a fé e ele entregou o seu sacrifício. E ali no momento que Abraão, ele ia sacrificar Isaac, então Deus ele brada do céu e diz: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei, bem sei eu que tu temes a mim. E a partir daquele momento, algo foi determinado da parte de Deus, algo foi ligado no céu na vida de Abraão. E o céu se abriu, se moveu para Abraão. E até hoje ele é chamado pai da fé. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, ele andou pela fé e ele ofereceu sacrifício a Deus. E o sacrifício, ele atrai multidões, atrai a bênção sobrenatural para nossas vidas. Então isso foi o que aconteceu. E essa é a palavra de Deus hoje para a sua vida. Guarda no teu coração. Pratique essa palavra, dá ouvido à voz de Deus, obedece, ande pela fé, ofereça o teu sacrifício a Deus, o teu melhor ao Senhor, algo que te custe, renuncie este mundo, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa é a palavra de Deus ao teu coração nesta manhã. Eu sou o pastor Brandão e desejo que você tenha um dia abençoado, cheio da graça e do amor do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.